Queria chamar aqui o pastor Nilson. Glória a Deus. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Deus abençoe a vida de todos, nossos convidados, Marcão e sua família, Deus abençoe. Todos que estão nos visitando essa noite, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aí com a falta de alguns irmãos que estão enfermos hoje, vamos orar no final do culto, para que Deus venha abençoar e restaurar a saúde de todos. Amém? Deus me deu uma mensagem hoje sobre a nossa história. E a pergunta que eu faço para você é: como a tua história será contada no futuro? Pode sentar, igreja. Como a tua história será contada no futuro? Você já pensou nisso? Você pode dizer assim: não me importo com isso, eu não quero saber o que vão contar de mim. Mas será que a nossa história, ela termina aqui? Deixa eu chamar aqui as criancinhas, vai ter salinha? Vai sim ou não? Hã? Vai? Faltaram muitas crianças, né? Amém? Vamos orar pelas crianças. Estende as mãos para cá para elas. Paizinho querido, nós entregamos a vida das crianças nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar de todo mal. Abençoa também aquelas que não puderam estar aqui hoje à noite. Toma em tuas mãos os tios que vão estar ali na salinha, Pai. Abençoa grandemente, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, amém e amém. Capítulo 15 do livro de 1 Reis. Capítulo 15, você pode abrir comigo. O livro de 1 Reis, capítulo 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, verso 33 e verso 34. É o que nós vamos ler. Primeiro livro de Reis, capítulo 15, verso 33 e verso 34. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baza, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. Eu vou repetir o 34. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, no seu pecado, o qual ele fizera Israel cometer. Fecha teus olhos comigo. Espírito Santo de Deus, quero te pedir, Senhor Deus, a tua compreensão, o teu amor. Quero te pedir a tua força e a tua sabedoria essa noite. Que o Senhor venha me usar como canal de bênçãos para a minha vida e para a vida do teu povo. Vem falar o nosso coração, Senhor, que nós possamos, Pai, sair daqui na certeza que o Senhor falou conosco. Usa a minha vida, abençoa cada coração também que vai receber a tua mensagem, Pai. Assim eu te oro, Espírito Santo, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então o título, em forma de pergunta dessa mensagem, igreja: como a tua história será contada? Você já parou para pensar nisso? Antigamente eu não pensava muito o que iam falar de mim no futuro. Vou estar morto. Mas quando nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada a respeito dos reis, nós vamos perceber o quanto a história desses homens ela importou.
para o futuro de muitas nações e importa até hoje para nós. Eu li aqui para você de um rei chamado, no ano terceiro do rei de Judá, Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar. Aí a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão foi um rei também de Israel, mas um rei que cometeu muitas tolices, muitos pecados. Um rei que falhou tremendamente. Um rei que adorou a Baal, um rei que levantou figuras para adoração e que levou o povo de Israel também a se corromper através de tudo isso. A história dos reis de Israel, igreja, ela nos mostra que 43 reis governaram o país, mas apenas, presta atenção, para você aprender, 43 reis governaram o país, o reino de Israel, mas olha a quantidade de obedientes, apenas 10 reis obedeceram a Deus, apenas 10, ou seja, 33 eles não obedeceram, eles foram totalmente idólatras, desobedientes, fizeram o povo de Israel pecar, fizeram o povo de Israel sofrer. 10 obedeceram a Deus, e mesmo assim entre os 10, alguns cometeram falhas. E o que é que eu vejo em cima de todo esse estudo, que eu quero trazer para vocês aqui? Não é aquilo que a gente ensina, não é só o que nós ensinamos, mas é aquilo que a pessoa aprende, e aquilo que a pessoa coloca em prática, a respeito de Deus. Nós vamos perceber, para quem conhece a Bíblia, estuda, e já estudou a história do povo de Israel, dos reis de Israel, nós vamos perceber, bem fraquinho, viu, Tiago, por favor, nós vamos perceber que um rei pai, ele foi um rei bom, um rei cheio de Deus, obediente, mas quando o filho assumiu o trono, ele era desobediente. Ou seja, não é porque o pai era bom que ele também se tornava bom. O pai era um adorador, o pai era um homem obediente, buscava a Deus, mas quando o rei morria, o rei que seguia a Deus, daqueles 10 que eu disse para você, o outro rei que assumia, ele era desobediente. Ele fazia muitas coisas erradas e levava o povo também a pecar, e o povo sofria com tudo isso. Vocês sabiam que não é diferente hoje também? Até um pai, quando ele não leva Deus a sério, quando ele é desobediente, ele leva a sua casa também à ruína. Ele leva a sua casa também ao sofrimento. A palavra de Deus, igreja, ela não mudou, ela continua sendo a mesma. Se Deus exigia de nós obediência, temor, Ele continua exigindo hoje. O Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus que não muda. É o Deus que não mudou, o mesmo Deus que aquele povo adorava, é o mesmo Deus que nós nos reunimos hoje aqui para adorar. É o Deus de Isaac, de Sadraque, de Mesaque, Abednego, de Daniel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o mesmo Deus que nós servimos. E esses reis, esses 10 reis, eles tomaram uma decisão de serem obedientes. Então hoje eu estou falando para pessoas aqui, algumas pessoas vão assistir através do YouTube, e da mesma forma eu falo para nós hoje, eu escolho ser obediente a Deus. Eu já vi pessoas que a gente prega para ela e ela diz assim, quando Deus quiser eu mudo a minha vida, quando Deus quiser as coisas vão entrar nos eixos, eu vou ser uma pessoa melhor. Não, Deus ele quer você todos os dias. Deus ele quer a nossa família, Deus ele quer a nossa vida, todos os dias, somos nós que escolhemos ser desobediente ou não. Você percebe que 43 reis, 10 foram obedientes e 33 não. Igreja, tem algum desses reis aqui, que eles matavam os filhos dele, e ofereciam como sacrifício. Percebe a maldade que esses homens tinham? Tinha alguns desses reis aqui que foram capazes, que eu acredito que hoje nenhum governador ou presidente teria capacidade, eles abriam os ventres das mulheres e cerravam no meio para tirar os bebês, para matar. A ruindade, a violência que esses homens exerciam durante o seu reinado.
E é claro que Deus cobrava deles e eles ficavam lá na frente. Nós vamos ler um texto como esse, onde diz assim: fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Era um homem desobediente, era um rei desobediente, era um rei que não temia a Deus, era um rei que não tinha Deus como centro da vida dele. E por isso eu digo para você, não é porque eu sou obediente ou eu tento ser, que o meu filho vai ser igual a mim. Ele precisa escolher a Deus. Não é porque o meu pai foi um homem bom, um homem cheio de Deus, um homem que fazia o bem, que eu vou ser igual a ele. Eu posso ser um homem mau, eu posso ser um homem que não teme a Deus, e da mesma forma são vocês. Agora, a história que vão contar de você é a história que importa. E a gente bate no peito e diz: não importa, eu vou estar morto, não importa daqui 100 anos, não importa daqui 50 anos, mas a história desses homens, ela ficou narrada aqui como exemplo para nós. Os reis que seguiam o exemplo dos outros reis que eram fiéis, o reinado era mais próspero, eles tinham uma vida mais próspera. É claro que também tinha dificuldade, como o rei Davi e outros, mas os reis que eram desobedientes eram uma desgraça. Era uma desgraça para a população, era uma desgraça para a família deles. Então essa noite eu estou pregando para pessoas que eu creio sábias. Eu estou pregando para pessoas que eu creio que querem receber a palavra de Deus. Então eu digo para você, você precisa, queridos, deixar a tua história. Porque de uma maneira ou de outra ela vai ficar. Talvez ela não fique escrita em livros como esses homens ficaram, mas a tua história vai ser lembrada pelos teus netos. A tua história vai ser lembrada pelos teus bisnetos. A tua história vai ser lembrada por muitas pessoas. Pode ter certeza disso. Eu digo isso todos os domingos aqui. Venha para a casa do Senhor com alegria. Adore a Deus como seja o último dia da sua vida. E amanhã, talvez eu não esteja aqui. Amanhã talvez você não vai mais estar ouvindo a palavra. Mas alguém vai falar de você. Foi um bom homem. Foi uma boa mulher. Foi uma ótima pessoa. Ela praticava o bem. Elas faziam as boas obras. Mas principalmente era uma pessoa obediente a Deus. Nós vamos perceber que no meio desses 43 reis, 10 deles foram homens bons, homens sérios, homens que adoravam, e alguns deles falhavam mais que outros, mas eu vou citar aqui, nesse texto para vocês, 2 homens que ficaram como exemplo. Em 1 Reis, capítulo 16, 30 a 31, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor. Olha a história desse homem chamado Acabe. Fez Acabe o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram reis antes dele. Gente, é muito séria a história desse homem. Ele fez mais coisas ruins do que os reis que foram antes deles. E aí nós vamos pular aqui para 2 Reis, 18, 3, 4. Ezequias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá. Você percebe que cada rei, ele tinha a sua maneira de viver com Deus? A Bíblia diz, Acabe, a Bíblia diz que ele fez tanta coisa errada que nenhum rei fez igual a ele. Aí a Bíblia vai falar de Ezequias e diz também que nunca houve um homem que confiasse tanto em Deus como Ezequias confiava. Ou seja, queridos, o trono era o mesmo. Mas esses homens, eles escolhiam ser obediente a Deus. Esses homens escolhiam ser temente e fazer o que era bom no meio da população. Você percebe que essa história de eu dizer assim, quando Deus quiser Ele me muda, quando Deus quiser eu vou ser uma pessoa diferente, não, Deus quer que você seja diferente hoje. A escolha é tua e a escolha é minha. Nós temos uma percepção, nós temos uma capacidade de escolher. Eu posso mudar a minha vida hoje, eu posso andar todo errado, e eu posso escolher mudar hoje. Sabe por que nós não mudamos? Porque nós não queremos mudança. Eu posso ter uma vida hoje toda regrada, eu posso ter uma vida hoje bem ajustada com Deus, e amanhã eu posso escolher ser todo quebrado, ser todo torto. Porque essas são escolhas, gente. Ah, pastor,
mas tem que ver que foi foi um acontecimento, certo? Mas acontecimentos, nós podemos dizer sim ou não para ele. Eu conheço pastores que viviam uma vida tremendamente regrada à alegria, a trabalhos sociais, homens sérios de Deus. Entenda, eu não estou me julgando melhor do que eles, que hoje eles estão vivendo na lama. Hoje, quando eu ia saindo, eu nem abri o vídeo, porque quando eu vi a pessoa que colocou o vídeo no YouTube, disse assim, olha como ele está hoje, que eu vi a foto do pastor, eu disse, não vou nem abrir, porque eu sentava na frente da minha TV, eu chorava ouvindo aquele pastor pregar. O homem tinha um dom, o homem era usado por Deus, ele foi tirado da droga, ele morava na rua, ele deitava em cima de caixinha de papelão, e ele dormia na rua, e um dia Deus mandou uma pessoa, uma mulher que tinha condições, tirou ele daquelas drogas, tirou ele daquela vida, e ele se tornou um pastor, e hoje ele escolheu voltar. É claro que eu entendo bem o que é a droga, o que é a bebida alcoólica, o que é o vício. Eu sei que é uma coisa difícil, mas eu também posso suportar, eu posso resistir. Eu posso buscar a Deus. Eu posso buscar força no Senhor e continuar buscando e pedindo força nele, porque só ele que dá força para nós, para nos mantermos firmes diante dele. Não tem ninguém que é maior, nem ninguém que é melhor, não tem ninguém que é pior. Não, temos as pessoas que buscam e as pessoas que não buscam. Tem as pessoas que querem e as pessoas que não querem. Tem as pessoas que não se entregam e as pessoas que se entregam. Eu estou pregando essa palavra primeiramente para mim. Não estou me eximindo nem dizendo para você que eu sou mais santo, ou que eu sou melhor. Eram 43 reis, gente. 10 deles escolheram ser fiéis a Deus. 10 deles decidiram ser homens fiéis ao Senhor. O trono era o mesmo. Mas 33 resolveram ser homens maus. Eu preguei sobre um aqui, Roboão, domingo passado. Ezequias, a Bíblia diz que semelhante entre todos os reis de Judá, nunca houve um igual a ele. Qual era essa situação que o escritor fala que não tinha outro igual? A confiança em Deus. Ezequias confiava muito em Deus. E mesmo assim, teve um momento que Senaqueribe cercou Jerusalém, e ele sofreu, ele ficou com medo. Mas ele confiava muito no Deus que ele servia. Segundo Reis 23, 25, o rei Josias. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, diferente de Ezequias. Ezequias confiava, mas aqui o escritor está dizendo que não houve rei que se convertesse igual a ele. O Josias, salvo me engano, ele assumiu o reinado com 8 anos, 6 ou foi 8 anos de idade, um bebê, igual esses meninos que estão aqui na sala quase. É claro que tinha pessoas que cuidavam deles, que ensinavam, gente, mas esse homem um dia, o escrivão, eu acho que Ilquias, encontrou o livro da lei e levou até a ele. A Bíblia diz que quando Josias leu o livro da lei que estava guardado, que os outros reis não faziam isso, a Bíblia diz que ele leu, ele começou a chorar, ele rasgou a sua veste real, e ele disse, meu Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nós abandonamos a palavra de Deus. Ele vai cobrar de nós tudo isso, e ele chamou o povo à conversão, ele chamou o povo, reuniu todo o povo, para que pudesse ser lido a palavra perante o povo de Israel. Sabe o que é que eu acho, e eu vejo aqui? Você, Marcão, o irmão Vasconcelos, você, Paulão, os líderes de residência de casas aqui, Luizinho, vocês são esses homens aqui escolhidos por Deus, que podem fazer a diferença na família de vocês. Quando o rei Josias pegou o livro da lei, era o Pentateuco, hoje é a nossa Bíblia, que leram, o escrivão leu para ele começou a chorar, e ele disse, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos desobedecendo a Deus.
A Bíblia diz que ele juntou o povo, junta o povo ligeiro, e vamos ler esse livro. E quando eles leram, o povo começou a chorar, e todo mundo começou a se arrepender. O rei Josias levou o povo de Israel ao arrependimento. Nós podemos fazer a mesma coisa pela nossa família. Nós podemos fazer a mesma coisa pela nossa casa. Esta é a palavra do Senhor, esta é a palavra que dirige a nossa vida. Algumas pessoas estão tirando o crédito da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas estão querendo rasgar páginas dela. Algumas pessoas estão querendo queimar, e se pudesse queimava essa palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa palavra, ela tem transformado a vida de muitas pessoas. E essas pessoas estão aqui essa noite. Essa palavra, ela tem transformado a minha vida. E é por isso que Satanás, ele se revolta com ela, porque ele sabe a capacidade e o poder que essa palavra tem de transformar. Quando essa palavra era lida, quando essa palavra era buscada, esses reis, eles mudavam a vida deles, eles mudavam a sociedade daquele tempo deles. Essa palavra precisa estar hoje no nosso coração, na nossa boca. É por isso que eu tenho insistido tanto com essa igreja. Sejam leitores assíduos da Bíblia Sagrada. Sejam estudantes da Bíblia Sagrada. Aqui Deus fala conosco. Às vezes a gente sai pulando de um canto para outro. Eu vou ali na irmãzinha. Eu vou ali no irmãozinho, que lá Deus vai falar comigo. Gente, eu digo uma coisa para você. Deus tem falado muito comigo através dela. Eu tenho o prazer de estar com vocês aqui hoje à noite, levando a palavra e ensinando, mas quando eu abro ela na minha casa, Deus fala com a minha vida. Deus fala contigo através dessa palavra. E aqui é real, é nítido o que esses homens, eles obedeciam, por quê? Porque eles confiavam na palavra. Jeroboão, Manassés, foram péssimos exemplos de reis, mas Josias, Ezequias fizeram a diferença na mesma cadeira que eles ocupavam. O que é que eu quero dizer com isso essa noite, gente? Não é o lugar que faz você ser pior ou melhor, porque eles sentavam na mesma cadeira. 43 reis assumiu o reinado do mesmo país. E por que 33 escolheram ser desobedientes? Porque 33 resolveram ser maus. E porque 10 homens decidiram ser homens bons, obedientes a Deus. Eu digo para vocês que não é o lugar que faz você ser pior ou melhor, mas a forma que você é ensinado e observa a palavra de Deus. Deus não chamou você para sofrer. Deus não chamou você para ser mal. Deus chamou você para que a tua história fosse diferente. Você acha que Deus queria que Manassés, que Acabe, fossem homens tão diferentes de Josias e Ezequias? Deus não queria. Eu não tenho dúvida do que eu estou pregando aqui hoje à noite. Foram escolhas deles. Eles escolheram ser maus. Por que eu digo isso com convicção? Os irmãos que conhecem a minha história do passado, sabem que eu não nego quem eu era. Eu não nego. E nem tenho prazer em contar o que eu era. Mas eu cito como exemplo para dar uma base para aquilo que eu estou pregando. Eu tinha um coração mau. A minha vontade era de arrancar a cabeça do sujeito. Eu não minto. Eu não vou mentir perante uma igreja, perante vocês, perante meu Deus. Mas as mesmas pessoas que eu tinha vontade de fazer isso, hoje eu amo em Cristo Jesus. Hoje eu prego para elas, se eu tiver oportunidade em Cristo Jesus. Mas por quê? Eu escolhi mudar a minha vida. Eu poderia continuar do jeito que eu estava. Eu tenho irmãos aqui que vão corroborar as minhas palavras. Eu escolhi, apesar de Deus ter me chamado, eu escolhi dizer sim para Ele.
E eu escolho mudar a cada dia para melhor. Da mesma forma, gente, nós temos essa capacidade que Deus nos dá, de ter um entendimento, que a palavra dele, ela transforma. A palavra dele sustenta. A palavra dele liberta. A palavra dele limpa, santifica. Quem não tem essa capacidade aqui, quem não sabe que é assim, Deus pode fazer isso. Eu já vi muitas pessoas zombando, e talvez tenha alguém aqui que era parecido comigo no passado e hoje está aqui. E eu já vi gente zombando, né? Fez tudo que era ruim, vendeu droga, assaltava, matou não sei quantos, agora se esconde dentro da igreja. Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque elas não conhecem o poder de Deus. Não é que as pessoas que traficavam hoje estão dentro da igreja se escondendo. Não é que a pessoa que matava 10, 15 hoje está dentro da igreja se escondendo, mas não. Foi o poder da palavra de Deus que transformou a vida dessas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. É o poder que tem essa palavra de transformar. Transforma qualquer tipo de sujeito. O traficante, o matador, o meliante. Não tem perigosinho, perigosão na presença de Deus. Tem homens e mulheres quebrantadas e cheios do Espírito Santo. Deus faz isso na nossa vida. Ele transforma, Ele tem a capacidade de transformar. Até aquilo que é torto, Ele endireita. Aquilo que é sujo, Ele limpa. E é isso que Ele tem feito com cada um de nós. Então, gente, Ele te chamou para que a tua história fosse diferente. Ele queria que a história daqueles 43 reis fosse diferente. Só que 33 deles não quiseram. Vocês percebem que domingo eu preguei sobre Roboão. Roboão tentou andar na linha de Deus, depois ele se desviou de novo. Por escolha deles, conselhos, eu preguei sobre isso aqui domingo. Eu tenho percebido, eu sou pastor dessa igreja há 8 anos e alguns meses. E eu vejo a quantidade de pessoas que saíram daqui, que não estão em nenhum canto hoje, ouvindo palavra nem nada. Eu não estou aqui para criticar nenhuma delas não. Estou usando como exemplo, sabe por quê? Porque desobediência, as pessoas não querem ser chamadas a atenção mais, não querem ser exortadas. As pessoas hoje estão com o negócio de dizer, eu estou com a razão, eu estou certo e acabou. Cada um é dono da sua razão, cada um é sábio aos seus olhos. E era assim também esses homens aqui, esses reis. Só que um dia, todos nós vamos prestar conta com o Senhor. E a minha obrigação é ensinar a palavra do Senhor. A minha obrigação e a tua obrigação é aprender e ensinar o Evangelho. É ensinar a respeito de Jesus Cristo. E aí, gente, se chegar o dia do juízo final e as pessoas se encontrarem, elas não vão ter a capacidade de mentir para Deus, nem tem como. Porque Deus não é menino, para dizer assim, eu não tive a oportunidade de aprender. Todos nós aqui temos, aquelas pessoas que hoje não estão, aquelas pessoas que hoje não querem, aquelas pessoas que voltaram, que recuaram, todas elas têm ainda a capacidade de se arrepender hoje. Sabe quando é que nós perdemos essa capacidade? No dia da morte. Aí não tem mais jeito. Aí acabou. E a minha preocupação é porque a morte ela não avisa. Ela chega de repente para nós. Todos os domingos eu cito a mesma coisa. Talvez você diga assim, ô pastor, pagou orar. Não, gente. É porque a nossa vida, ela é um pavio aceso. Então, se nós temos a capacidade de mudar, a nossa chance é hoje. Aqueles reis, eles tiveram oportunidade muitas. Gente, eles ficaram tão secos, mas tão secos na fé, que os profetas eram usados, eles mandavam botar em calabouço. Eles batiam, eles perseguiam profetas. Acabe, o rei Acabe, quando o profeta profetizou para ele, e disse para ele assim, se você for para essa guerra, você vai morrer. E ele disse assim, coloca ele na prisão, coloca esse cabra sem vergonha na prisão com o profeta, coloca, porque ele está mentindo em relação a mim. Sabe o que foi que o profeta disse? Pode colocar. Se tu voltar vivo, eu não sou homem de Deus, nem sou profeta.
Quem sabe de Bíblia o que foi que aconteceu? Quando chegou lá no meio da guerra, gente, o que foi que ele fez? Ele se disfarçou de soldado. O que foi que o flecheiro fez? Atirou uma flecha e acertou nele. E ele morreu. Mas eles não respeitavam profetas. Eles não queriam dar ouvido aos homens de Deus. Eles não queriam levar as coisas a sério. Eles queriam viver da maneira que eles queriam, ao seu bel prazer. E eu pergunto à igreja hoje, não está sendo parecido hoje não? Só a Fran que está confirmando, não está sendo parecido hoje não, gente? A gente não está querendo viver ao bel prazer, a nossa vontade. Você pensa que eu não fiquei feliz, Marcão? Talvez você não lembre a palavra que você falou para mim, chegou em casa, eu disse para a Fran, sábado, ontem, sobre a busca por Deus. Sabe por que você disse aquilo ali? Pelo Espírito Santo, você sentiu já isso em você. E quando chegou em casa, eu comentei com a Fran, eu disse, Fran, eu fiquei tão feliz, porque a gente busca tudo, gente. A gente busca tudo, mas Deus está ficando em último lugar na nossa vida. A gente está perdendo o prazer. Aí a pergunta que eu volto a fazer, será que não está sendo parecido? É claro que existem pessoas que são seríssimas na obra de Deus. É claro que ainda existe apaixonados por Jesus Cristo ainda, e sempre vai existir. E eu acredito que eles estão aqui essa noite. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós também se acham inferior. E hoje eu quero quebrar esse misticismo, se você traz ele com você, da incapacidade. Você nunca vai ser visto pelas pessoas da forma que Deus te enxerga. Eu vou repetir. Você nunca vai ser visto pelas pessoas da forma que Deus te enxerga. Sabe por quê? Porque Deus enxerga o que você tem por dentro. O homem, ele olha para a tua aparência, para a tua roupa, para o teu calçado, para o teu carro, para a tua forma de se expressar e falar. Deus não. Deus vê o que você tem dentro de você. Então, se você acha que você é incapaz, não, sabe por quê? Que muitas vezes eu não busco, sabe por quê? Que muitas vezes eu não abro a minha boca, sabe por quê? Porque eu me acho muito incapaz, eu me acho inferior. Eu passei essa fase na minha vida. Só que eu entendi, gente, que não é a forma que vocês me veem, é a forma que Deus me enxerga. Então você nunca espere que as pessoas vejam, enxerguem você como um grande homem, uma grande mulher. Nunca espere isso, porque ninguém vai ver isso em você. Não vão ver. Mas eu acredito que Deus tem um grande projeto dentro de você. Deus tem um grande projeto dentro de você. E só Ele que consegue enxergar esse grande projeto. Eu olho para você com a minha visão limitada, e eu olho e eu digo, será? Aí você pode dizer assim, o pastor não é homem de Deus, não é espiritual, porque ele não consegue enxergar isso em mim. Mas não, gente, eu vou citar para vocês aqui um texto, que está em 1 Samuel, no capítulo 3:19. A Bíblia diz assim, Samuel, quem era Samuel? Um grande homem de Deus, um profeta, um juiz, um homem respeitadíssimo, até pelo rei. 1 Samuel capítulo 3:19 diz assim, Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma, olha, o Senhor não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair por terra. Mas um dia, Deus disse assim, Samuel, pega um chifre, enche de azeite, e vai na casa de um homem chamado Jessé, e lá tu unge um rei, dos filhos de Jessé, e eu vou te dizer quem é. Gente, quando o homem de Deus, aqui Samuel, um homem de Deus, ele entra, ele viu quem?
Quem? Eliabe. A Bíblia diz que nunca houve um homem tão bonito daqui para cima. Olha o porte do homem. Forte, bombadão, bonito de rosto. E quando ele viu, ele disse, olha o que Samuel disse, com certeza é esse daí. Quem lê Bíblia sabe que foi desse jeito. É esse daí, eu tenho nem dúvida. O homem de Deus se enganou. Olha aqui o que Deus diz, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, e nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, depois que eu comecei a entender isso, eu não estou preocupado se a pessoa acha, o Nilson não é, o Nilson deixa de ser, eu estou preocupado é com ele, o que ele vê, o que ele acha de mim, porque às vezes eu me pergunto, Senhor, o que é que tu vê em mim? E eu entendo que ele me deu uma capacidade. Eu entendo que ele me deu uma capacidade. Você sabe uma coisa que eu mais tinha vergonha, e que talvez os visitantes hoje não acreditem, ele está brincando, era fazer isso que eu estou fazendo. Eu gaguejava, eu tremia, eu não falava mais de 3 minutos. E hoje eu acho que você já está cansado de tanto eu falar. Isso quem faz é o Senhor. Então, eu tenho certeza do que eu estou pregando aqui. Aqui tem grandes homens e mulheres de Deus capacitados. Você não diz um amém? Você não diz nem um amém? Aqui tem homens e mulheres chamados por Deus nessa igreja, aqui nesse lugar. Só que você precisa entender isso, gente, que não deixe o que as pessoas falarem de você. Se você não está fazendo coisa errada lá para escandalizar, não entenda, não é fazer escândalo lá fora também não. Eu estou falando, se as pessoas dizem, eu não vejo capacidade no fulano. Não, esse daí não, pastor, não, para com isso. A capacidade quem te dá é o Senhor. Talvez tem pessoas aqui que não era nem para o Nilson estar aqui, era para estar, a pessoa que era para estar aqui está aí nesse banco, mas você não entendeu ainda. Você não acredita, você não aceita. Eu mesmo. Porque se você se embaraça com essa mesma expectativa aqui do profeta Samuel. Gente, eu citei ele porque ele era um homem de Deus. Aí se um homem desse aqui, que a Bíblia está dizendo que uma palavra dele, nenhuma, caiu por terra, mas no dia que ele encontrou com os filhos de Jessé, ele se enganou, ele olhou para a boniteza do cara. Aí você quer que as pessoas que estão aqui, pessoas simples, que não são profetas, que não são juízes, como Samuel foi, você quer que ela te veja, elas vão te ver do mesmo jeito que Samuel viu, porque Deus foi bem claro aqui, o homem vê com a aparência externa, mas eu vejo o que está dentro do coração do sujeito. Recebe essa palavra para o teu coração, recebe essa palavra para o teu coração, te anima, levanta a tua cabeça, diz assim, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim. O que precisa é decisão, igreja. Foi a decisão que esses 10 reis tomaram, e eles foram a diferença no meio daquela população. Então você pode ser a diferença na tua família, você pode ser a diferença nessa igreja, nesse bairro, você pode ser a diferença onde você vai. Qual a história que vão contar de você no futuro? Um medroso, um covarde, ou um corajoso, valente? Eu tenho conhecido muitos aqui, e talvez você não consiga enxergar o que eu vejo em vocês. Eu vejo aqui mulheres valentes, valorosas, guerreiras, eu vejo aqui homens valentes, corajosos, que muitas vezes vocês não confiam em vocês mesmos. Eu olho para vocês, eu vejo a capacidade que vocês têm, Deus me mostra, e vocês dizem não, e vocês não aceitam o chamado do Senhor.
Em nome de Jesus, quebra essa barreira hoje. Aceite a palavra de Deus para a tua vida hoje. Você pode ser a diferença. Você pode ter uma história contada no futuro, uma história boa, como foi a de Josias, de Ezequias. Você não precisa ser um Manassés. Você não precisa ser um Acabe, está repreendido, como diz a irmã Fátima. Seja um obediente a Deus. Busque a integridade com Deus. Mergulhe nessa palavra, no conhecimento. Davi mesmo não tendo a aparência, porque a Bíblia diz que quando Samuel chegou lá, ele olhou para Eliabe, e Deus bateu nele e disse, você está vendo com aparência humana, mas o Senhor, Ele sonda, Ele vê o coração, não é esse daí não, viu? Então ele botou Samar, Eliabe, e foi encostando todos os filhos de Jessé. Quando terminou, ele disse assim, tem mais algum? Aí ele disse, tem um, mas é um pivete. Pivete é a forma de falar, que não tinha ainda não, né? É o menino. Ele está ali pastorando as ovelhas. Pois traz ele, porque Deus está dizendo que é ele. Aí quando vem, lá vem aquele lourinho. Meninozinho de 17 anos, cheio de sardazinha. Até bem parecido, mas era um menino. Aí Samuel olhou para ele e Deus disse, é esse Samuel. Unge esse menino, é o rei de Israel. Está vendo como é que Deus age? Aí o que me chama a atenção, gente, aqui que eu estou falando disso, de coragem, de ânimo, de força, de capacidade, que Deus dá, aquilo que você não acredita, Deus faz na tua vida. Aí a Bíblia diz que certo dia, Davi foi consagrado e continua pastorando ovelha. Aí aparece uma guerra em Israel, que todos vocês já conhecem a guerra. Aí lá no meio da guerra estava quem? O povo de Israel e os filisteus. E Davi ainda não tinha assumido o trono, era consagrado, mas não era o rei ainda. Esperou o tempo dele. E aí o pai, Jessé, diz assim, Davi, Eliabe, os teus irmãos, Samar, estão tudo lá na guerra. E os bichinhos estão precisando de uma comidinha. Leva um queijinho para ele, leva uns pãezinhos, dá para o rei também. E ajuda lá o exército, leva lá para os teus irmãos. E ele vai. E quando ele chega lá no confronto, o que Davi faz? Davi poderia ter só entregue o pão e os queijos e ter voltado. Ele não era soldado, ele não era guerreiro. Só que Davi tinha um chamado diferente. Davi era um menino de Deus, Davi era escolhido de Deus. E Davi olhou e viu um guerreiro de 3 metros de altura, confrontando o povo de Israel. E quem estava lá? Quem estava lá? Os irmãos de Davi. Grandão, bonitão, soldado gigante. Chega aquele menino. E quando ele viu aquele gigante afrontando o povo de Israel, tem alguém aí que vem brigar comigo? Quem é que vem brigar comigo? O que foi que Davi fez? Davi chega para as pessoas e diz assim, o que é que vão dar? Vão dar o quê para quem vencer esse gigante? Rapaz, o rei disse que dá metade do reinado ainda, dá a filha dele em casamento. Gente, talvez algum de nós possa pensar que Davi foi para a luta para receber dinheiro e a filha do rei. Mas não foi não. Davi tinha um chamado, Davi era guerreiro, assim como você. Davi era valente. E a Bíblia diz que Davi foi lá e confrontou aquele gigante. Sabe por quê, gente? O guerreiro, mesmo ele tendo medo, o guerreiro, mesmo ele botando o pé atrás de vez em quando, que a gente faz isso mesmo, mas o guerreiro, ele é valente. Ele confronta, ele vai para cima, com a fé em Jesus Cristo. Né? E Davi foi. E o rei Saul, quando viu aquilo ali, tu tem certeza? Tu é só um menino, aqui só tem soldado experimentado, tu não tem condição. O que Davi poderia ter feito? Vixe, o rei está dizendo isso. Diz que eu não sou soldado, eu não sou valente, então eu vou voltar para casa, já entreguei o queijo. Ele disse assim, não rei, eu vou matar esse cara. E ele foi para cima, igreja, vocês sabem da história. Quando aquele gigante de 3 metros de altura olhou para aquele menino, e ele disse assim, tu está ficando doido, é? Tu vai disputar comigo? E ele veio com seu escudo,
O rei Saul tentou colocar uma veste nele de soldado. O rei Saul tentou dar um escudo para ele, uma lança. Ele disse: não, não quero isso não, eu não sei usar. Só que Davi sabia usar as armas que Deus tinha dado para ele. As mesmas armas que o Senhor tem dado para vocês. A fé, a confiança. Então Davi se abaixa aqui, pega umas pedrinhas, coloca no alforje dele, aí lá vem um gigante, meu irmão. Se a gente for parar para pensar, é coisa de doido, né? Vem, pisando forte. Davi pega a pedrinha e lança aquela pedra funda e acerta no meio lá do capacete do cara e derruba. Você percebe quando o homem de Deus e a mulher de Deus tem um chamado, o Senhor, Ele dá força, o Senhor dá coragem para você confrontar os seus inimigos, os seus gigantes, as suas lutas. Deus tem dado essa capacidade para cada um de nós. Vocês precisam entender isso. Vocês podem ser a diferença no meio de uma sociedade tão corrompida que tem sido. Qual a história que vão contar de vocês amanhã, quando vocês não estiverem mais aqui? Os netinhos de vocês, os bisnetos, vão contar a história de um fracassado, de uma fracassada, vão contar a história de um desertor, vão contar a história de um medroso, ou vão contar a história de um valente, de um guerreiro, de uma guerreira. Quem tem essa certeza? Você já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar? E qual é a história que vocês acham que vão contar de vocês? Amém? Amém? É sério? Aqueles reis, os 33 reis, poderiam ter também uma bela história aqui na Bíblia Sagrada, mas eles tiveram uma história negativa. Gente, quando eu estava lendo esse texto para trazer essa pregação, dá-se um asco de dizer que o cara abriu o ventre das mulheres para tirar as crianças, para tirar o filho. O outro pega o filho e mata o filho para entregar para o Baal, o Deus dele lá. A maldade no coração desses homens, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles saíram dos caminhos do Senhor. A gente pode achar que é tolice, que é besteira. Eu conheço uma pessoa que ela nem precisa de Deus, ela nem está nem aí com Deus, mas ela é uma pessoa tão boa. Você tem certeza disso? Para começar, Jesus disse que só há um bom. Então, ser uma pessoa íntegra na sua vida profissional, não quer dizer que a gente seja um salvo, não. Se fosse assim, não precisaria Jesus ter morrido na cruz do Calvário por nós. Não, não. Por que ele fez aquele sacrifício? Quem sabe dizer? Por causa do meu e do teu pecado. Que nós herdamos de onde? Lá do passado. Amém? Você não é, gente, o que as pessoas veem e dizem de você. Você é o que Deus vê e separou para você ser. Eu vou repetir. Você não é o que as pessoas veem e dizem de você. Quem achava isso até hoje? Eu já vi gente aqui dizendo isso. Tem fulano que olha para mim assim, tem fulano que... para de preocupar. Uma coisa, gente, é se tu anda causando escândalo. Outra coisa é se a pessoa fala isso porque a pessoa olha para você e vê você um fraco. Ela vê você por fora, mas ela não pode te sondar por dentro. Ela não conhece você por dentro. Só quem conhece você por dentro é o teu dono, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu bato tanto na tecla sobre a religiosidade nessa igreja. Porque muitas vezes a gente é tão religioso que a gente se acha mais salvo do que o irmão, do que o outro.
O irmão Joaquim estava pregando aqui sexta-feira, ele citou o exemplo do fariseu e do publicano. Quem era o publicano? Era o pecador. Quem era o fariseu? Era o religioso. Os dois chegaram aqui, o fariseu era tão religioso, era tão crente, que ele não conseguia nem olhar para o outro aqui. Levantava a mão para o céu, olhou para o céu e disse que era muito crente, era muito religioso, era dizimista, era muito fiel, jejuava. E ele ainda disse assim: obrigado Deus, porque eu não sou igual a esse outro aí, pecador igual a ele. Isso era Jesus contando. Aí o pecador publicano não consegue levantar a cabeça para cima com vergonha de Deus, que ele reconhecia o seu pecado, e ele disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pobre pecador. Será que nós não estamos precisando chegar na casa do Senhor hoje e falar a mesma oração? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pobre pecador. Nos últimos dias eu tenho achado nós, tão falhos, tão ocupados com a nossa vida particular, tão ocupados com as nossas coisas. E aí o próprio Jesus, ele diz assim: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele está querendo dizer assim: por mais que a gente ganhe, que a gente conquiste, nós não vamos poder pagar pela salvação. Quando eu entendi isso, eu pude perceber que a gente precisa usufruir mais daquilo que tem aqui nessa terra, e usufruir mais ainda da amizade com o Senhor Jesus, porque nós não vamos conseguir comprar a nossa salvação e a vida eterna. Ela é de graça, mas mesmo ela sendo de graça para nós, ela teve um preço lá na cruz, e o preço foi alto, foi de sangue. Você não pagou R$1 por isso, mas ele foi até lá, e ele deu a vida por você, por mim, pela tua casa, pela tua família, por essa sociedade, que hoje vira as costas para ele, inclusive a igreja, porque hoje os homens estão tão focados no lucro. Pastores, vou falar de padres não, vou falar de pastores, que desfocam a pregação do evangelho. Eu quero que Deus me dê esse coração para me continuar, gente, da forma que vocês têm me conhecido há 8 anos. De não olhar para o que entra aqui, sabe, financeiro. De não crescer os olhos para isso. Porque quando a gente cresce, a gente se corrompe. Eu não quero me corromper. O dinheiro não é pecado, entendo, o dinheiro não é pecado. É a forma que nós aplicamos o nosso coração. E eu peço a Deus que Ele nunca deixe esse negócio entrar dentro de mim, de querer olhar para dízimo, para a oferta de vocês. Vocês sabem o que é que tem acontecido, o que é que nós fazemos, faço questão de mostrar. Talvez alguns digam: para que o pastor mostrar isso? É para mostrar a seriedade dessa igreja. Porque tudo que entra aqui, ele tem sido transformado em alimento, em ajuda, em aluguel, em Enel, Cagesse, internet, para a glória de Deus. E Ele não deixou a gente rico até agora, e nem também deixou a gente faltar. Ele tem sido fiel. E eu agradeço a Ele por tudo isso. Isaías diz que Jesus, Ele não tinha parecer e nem formosura. Vocês percebem como não é a aparência que conta? Não é o mais bonito, nem o mais eloquente. Eu já citei aqui um homem, que talvez vocês conheçam, eu não lembro o nome dele agora, um pastor baixinho, bem moreninho, baixinho, que eu até citei o testemunho dele, que ele chora, eu coloquei no grupo, que ele era do interior e plantava mandioca, e hoje o homem está pregando aí internacionalmente, famosíssimo, muito querido por todos, e realmente o homem prega uma palavra que Deus usa muito aquele homem. Quem lembra disso aí que eu contei aqui?
Quem lembra? Cirlane, Rejana, Cineide. Ele tinha aparência, quem já viu os vídeos dele, tinha aparência para isso? Não, Deus que fez. É Deus quem faz. Então não é a tua aparência, não é a tua altura, boniteza. Se fosse boniteza e altura, coitado de mim. Mas é a força de Deus na sua vida. É a forma que Ele escolhe, Ele capacita, Ele transforma. Eu volto a repetir como eu estou falando sobre esses reis. Gente, todos eles tinham a capacidade de serem homens de Deus, sérios, pais de família, bons reis, todos eles tinham. Assim como eu e você que estamos aqui essa noite, temos também a capacidade de escolher. A nossa história pode mudar a partir de hoje para melhor. A nossa história pode ser contada de maneira maravilhosa no futuro. Pode. E pode ser contada também de maneira negativa. Não depende só de Deus. Não vamos botar o peso, a culpa só em Deus. A gente sempre faz assim, a gente coloca a culpa ou em Deus ou em Satanás. Ah, Satanás está destruindo a minha vida, acabando. Você acha mesmo que ele tem autoridade sobre você? Você acha mesmo que ele tem capacidade sobre você? Eu aprendi na Bíblia Sagrada que ele só toca em você se Deus permitir. Você sabia disso? Ele só toca na sua vida se o Senhor permitir. Onde é que está isso, pastor? Está lá em Jó. Capítulo 1, capítulo 2. Quem já leu? Então Isaías diz que Jesus, ele não tinha parecer, nem tinha formosura, e que os homens não fizeram dele caso algum. Mas enquanto os reis pecaram e desobedeceram, Jesus foi fiel até a morte, e a morte de cruz. E por causa disso, ele hoje é chamado por nós como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para sempre, amém. Até aqueles 10 reis que eu falei aqui, que foram homens tementes e justos, eles erraram e pecaram. Jesus não teve pecado. Pelo contrário, ele levou os nossos pecados até aquela cruz do Calvário. E ele foi até o fim, obediente, servo, sabe para quê? Para eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Sozinho, você não consegue. Sozinho eu não consigo. Paulo não conseguiu sozinho. Ele deu uma garantia para Paulo, ele disse, eu vou ser com você. Onde você for, eu vou contigo. E a mesma garantia que Deus deu para Paulo, é a mesma garantia que Ele dá para nós essa noite. Ele está conosco até os últimos dias. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos ajuda nos momentos difíceis, é Ele quem nos sustenta. Tenham certeza disso. Jesus te ama. Jesus tem uma promessa na vida de vocês. Jesus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Ele distribuiu talentos e dons no meio do povo dele. Ele não distribuiu para a gente brigar quem é o maior nem quem é o menor. Ele distribuiu para que você usasse. Ei, olha para mim. Você tem um dom maravilhoso dentro de você. Vocês aqui todos têm um chamado. Vocês todos têm um propósito. Podem ter certeza disso. E vocês podem fazer a diferença sim. Vocês me desculpem a emoção. Eu já citei o que eu vou citar aqui hoje. Eu vou repetir. Vocês pensam que muitas vezes um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não se sente fraco? Se sente capaz? Muitas vezes passa na cabeça dele ou dela? Quem sabe disso? Eu quero citar aqui o projeto Novo Acolher.
A Fran, que acompanha comigo bem de perto. E muitas vezes já passou pela minha cabeça e eu digo para ela, aquela vontade de desistir. Aquela vontade de voltar atrás e jogar tudo para o alto. Mas tem horas, gente, que aí Deus vem com aquele alento dele, com aquele conforto, e Ele mostra para mim a capacidade que Ele deu para mim e para a Fran, para a gente dirigir o negócio daquele ali. Hoje nós temos mais de 20 voluntários, 25 eu acho. E você não sabe, vocês não sabem porque eu não falei mais. A quantidade de pessoas que nos procuram pedindo ajuda, querendo tirar as suas vidas. E nós acolhemos, nós abraçamos e passam 2 meses, 3 meses, aquelas pessoas dizem assim, obrigado, vocês são anjos de Deus. E quantas vezes passou pela minha mente, eu dizendo, Fran, eu vou desistir. O que é que eu estou ganhando com isso? E quantas vezes vocês também já pensaram em desistir de algo? Quantas vezes também vocês não se sentiram assim como eu já me senti? Mas quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos incentiva, e essa capacidade não vem de nós. Hoje o projeto Novo Acolher está inserido ali na comunidade da Praia de Iracema, Poço da Draga. Uma comunidade bem carente, bem pobre. E ela continua atendendo online pessoas do Brasil inteiro. Gente, tem hora que olhando materialmente, com a minha visão, que é limitada, eu me sinto fraco diante disso. Mas quando eu olho espiritualmente, eu vejo que esse negócio é de Deus. E quantas pessoas estão na presença de Deus hoje? Porque se sentiram acolhidas e viram o nosso trabalho, mesmo sem eu falar de Jesus para elas. Mas a gente tem pregado com a nossa própria vida. Vocês acham que aquelas viagens missionárias, que nós já visitamos esse Ceará quase todo, vocês acham que é em vão? Ou vocês acham que ela tem deixado um fruto naquelas cidades? Podem ter certeza que a segunda opção é a que vale. Nós temos deixado uma história em cada cidade que nós vamos. No Maranhão, no Tururu, Quixadá, Bacumixá, Pindoretama, Caucaia, Redenção, Morada Nova, Quixadá, falei, e outras aí que eu estou esquecendo. Vocês acham que essa capacidade vem de mim? Vem de Deus. Você precisa entender isso. Talvez vocês aqui tenham um chamado muito maior do que tudo isso que eu estou citando aqui. Tem horas que a gente não consegue entender, gente, porque nós somos seres humanos. Vocês acham que Davi entendeu na hora que o Samuel vem e derrama aquele azeite na cabeça dele com 17 anos de idade? Vocês acham que Davi entendeu? Não. Mas você não precisa entender. Você só precisa acreditar e entender que Deus está falando com você essa noite. Você precisa acreditar que você tem um chamado, que Deus tem um propósito na sua vida. E que você pode sim ser a diferença. A tua história pode ser diferente. Você pode deixar um legado aqui nessa terra. E você vai deixar em nome de Jesus. Você foi chamado para seguir Jesus. A tua história será contada de acordo com a tua compreensão dos estatutos de Deus. Se você compreende o que Deus quer para você, se você compreende que realmente essa é a palavra de Deus, essa é a cartilha, essa é a carta apaixonada que eu já citei aqui, de um noivo por uma noiva, então você está no caminho certo. Jesus te ama. Jesus não chamou você só para passar aqui nessa terra aqui, eu estou só passando, estou levando a vida como ela está me levando. Vou levando a vida como ela me levar. Não, é mentira do cão isso aí. Jesus chamou você para ser a diferença nessa terra.
Jesus chamou você para adorar. Jesus chamou você para ser uma boa pessoa na presença dEle, uma pessoa cheia da presença, uma pessoa cheia de amor, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que estende a mão, uma pessoa que serve a Ele. Jesus te chamou para ser a diferença, meu amado. Aceita essa palavra para o teu coração essa noite. Jesus chamou você para ser a diferença nessa terra. Estenda a mão para aquele que te pede. Ore pelos teus inimigos. Abençoe o necessitado. Seja a diferença nessa terra. Visite o órfão. Visite a viúva. Visite o enfermo. Abrace. Fale palavras de amor. Fale palavras de perdão, de arrependimento. Mas fale de amor. Ore por mim, eu careço das tuas orações. Ore por essa pessoa que está do teu lado. Ela carece das tuas orações. Eu vou citar, dá tempo ainda, eu vou citar para encerrar. Uma história que está no livro, que eu já li ele 3 vezes, e eu já passei ele para algumas pessoas daqui da igreja. E se alguém quiser, me pede que eu boto para você, no particular para você ler. O livro de um rabino chamado Harold Kushner. Presta atenção que eu já vou encerrar. O livro de um rabino chamado Harold Kushner. O título do livro chama-se Por que as pessoas boas sofrem? Para ele escrever esse livro, quem já leu, levanta a mão. Eu já mandei para algumas pessoas, ninguém leu. Eu já li 3 vezes. Eu como ele, ainda vou ler de novo. É muito bom, é muito show. E ele começa escrevendo aquele livro no seu quarto, com depressão. Por quê? Porque ele perdeu o filho único, 15 anos de idade. Ele entra em depressão e passa 1 ano trancado no quarto, sem querer comer, sem viver, porque ele disse que não entendia porque ele era uma pessoa tão boa, porque ele abraçava as pessoas, ele cuidava das pessoas, afinal ele era um rabino. E aí Deus levou, ele implorou, Deus não leva meu filho, Deus levou com 15 anos. E aí ele conta umas histórias muito lindas que aconteceram com ele, com pessoas que procuravam ele, mas tem uma que eu sempre cito, que é a história de uma mulher que perdeu o marido. E ela chega para o rabino e diz: Rabino, mestre, eu perdi meu marido e ele era tudo que eu tinha na minha vida. E eu estou tão triste que eu acredito que eu vou morrer. Porque ele era minha alegria, ele era meu tudo. E eu não tenho mais o meu marido, e eu queria que o Senhor, está doendo muito aqui meu coração, e eu queria que o Senhor me desse uma receita para parar com essa dor, dói muito a dor da perca. E quem já perdeu aqui sabe. Quem já perdeu, sabe que dói mesmo, é uma dor que não tem tipo de remédio que passa essa dor. Só o tempo. E ela diz assim, eu queria que o Senhor me passasse um remédio para parar essa dor. A dor da perca, dói muito ela. E ele pensou e ele disse, para não ser duro com ela, ele disse, olha, eu vou te dar uma dica de um chá. Ela, um chá? Sim, um chá. E onde eu encontro esse chá? Você vai sair de casa em casa procurando. Você começa na casa dos pobres, pessoas pobres. Bate palma e você conta a tua história. Que você perdeu o seu marido e você pede esse chá nessa casa. São umas folhinhas que você vai pedir. Se você encontrar essas folhinhas desse chá, e você traz até a mim, você vai tomar esse chá, nunca mais você vai sentir dor. Agora tem uma coisa, você precisa trazer o chá de uma casa que nunca essa pessoa passou nenhuma dor, nenhum sofrimento. Depois que você for na casa dos pobres, se você não achar, vá na casa dos ricos. Aí ele disse que não viu mais a mulher. A mulher começou a ir na casa dos pobres e perguntava. Falava a história dela, perdi meu marido, e sentava e entrava e falava do chá, que ela precisava da folha, só que naquela casa tinha dor. Em cada casa que ela entrava tinha uma dor, talvez maior ou igual, não sei, na visão dela.
alguém que perdeu o marido, alguém que passou pelo divórcio, alguém que perdeu o emprego, alguém que perdeu um filho, alguém que perdeu um parente, alguém que tinha uma enfermidade, um câncer, e cada pessoa tinha uma dor. Ou seja, ela não conseguiu encontrar a folha do chá na casa dos pobres. Ela foi para as mansões dos ricos. Aí depois de um ano, ela volta, sorridente, alegre, abraçou o rabino, e o rabino: o que foi, você encontrou o chá? Ela disse: não, mestre, mas eu encontrei a paz no meu coração. Rabino, cada casa que eu entrei, do pobre ao rico, cada um tinha uma dor para me contar, e eu comecei a ouvir aquelas pessoas, acabou que, daqui a pouco eu nem lembrava da minha dor, não que eu tenha esquecido do meu marido, mas é muita dor, todas as casas tinham dor, e eu comecei a ouvir aquelas pessoas como se eu fosse uma psicóloga, uma pessoa ouvindo a dor daquelas pessoas, e era muita dor, era muita lágrima que aquelas pessoas me passavam. E o que é que eu quero dizer para nós, igreja? Cada um de nós tem uma dificuldade, cada um de nós passa por um momento difícil na nossa vida. Talvez essa pessoa que está do teu lado aqui, ela veio pela misericórdia de Deus hoje, veio se arrastando, porque precisava ouvir essa palavra. Mas Deus está falando conosco hoje. O Deus que abençoou a vida daquela mulher, e ela abençoou um monte de vida durante um ano, é o mesmo Deus que abençoa a nossa vida. E a história da nossa vida, ela vai ser contada no futuro, de maneira diferente, para a glória de Deus. Que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua casa, o teu coração, que Ele possa fortalecer a tua fé, que a tua história seja contada em nome de Jesus, de maneira diferente, de maneiras boas. Amém? Queria que você ficasse de pé. Curva a tua cabeça. Fecha teus olhos. Paizinho querido, Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Quero te agradecer pela vida, Pai, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que está aqui na tua casa essa noite, Pai. Quero te pedir que essa palavra possa ficar plantada, gerar, Pai, uma árvore frutífera dentro de cada coração. Que tudo que foi pregado possa ser refletido, Pai, na nossa vida. Que o Senhor venha tirar todo medo. Que o Senhor venha tirar sofrimento. Que o Senhor venha colocar em nós, Pai, um coração cheio de esperança, de amor. Que o Senhor venha colocar em nós também, Pai, um coração que acredita em uma nova história do nosso futuro, Pai. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas falhas. E que nós possamos, Pai, marchar firme com o Senhor até o dia da tua vinda, Pai. Que o nosso coração não seja um coração de Manassés, nem de Acabe, mas um coração que está em nós, Pai, seja um coração de Josias, de Ezequias, seja um coração de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que o Senhor coloque mais e mais amor dentro de nós. Que o Senhor coloque mais e mais esperança dentro de nós. Que o Senhor nos dê capacidade de raciocínio espiritual. Fortalece, Pai, o coração dos meus irmãos, Pai. Fortalece, Pai, cada família, cada igreja, cada povo teu. Fortalece, Pai, os teus filhos. Que a nossa fé seja acrescentada essa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui na certeza que o Senhor falou ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui mais fortes, mais cheio de garra, mais cheio de amor. Pai, eu te agradeço por tudo, Pai. Te agradeço por cada vida, te agradeço por cada coração, te agradeço pela minha família, te agradeço pela saúde, pela vida, te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado até aqui, e que o Senhor ainda vai realizar na nossa história. Tudo isso eu te peço, para a glória, para a honra e o louvor do teu nome, amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Eu quero perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus Cristo.
Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, tem alguém que quer caminhar com Ele, tem alguém que quer andar nos caminhos de Jesus, parecido com Josias, parecido com Ezequias, homens que foram fiéis, homens que fizeram a diferença na sua história, homens que fizeram a diferença na história do povo de Israel. Se você quiser tomar essa decisão, vem até aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu quero orar pelo teu coração e pela tua decisão. Você que entendeu essa mensagem, o teu coração está palpitando à vontade de reconciliar, de entregar os teus caminhos ao Senhor, eu quero convidar você aqui à frente. Amém? Então eu quero orar por vocês e também pelos enfermos que estão aqui. Oração pela família da Lúcia. Lúcia Sá, a letra tão pequena. Lúcia Sá. Lúcia filha. Filha que faleceu de câncer. Família da dona Lúcia. Eita. Amém. Aplaude a Jesus, nosso irmão aqui quer se reconciliar. Tem mais alguém? Para a gente fazer uma oração só? Quem mais quer se reconciliar? Quem quer entregar a vida para Jesus? Deixar Ele guiar. Vamos orar pelo rapaz aqui. E se mais alguém quiser tomar a mesma decisão. Vamos orar por ele, pela família da Lúcia que perdeu a filha de câncer. Brian, o Daniel, a Carol, o Benício, são pessoas que estão enfermas, né? Então vamos orar por ele e por todos os enfermos aqui. Amém. Aqui é o D'Angelo, né, D'Angelo? Deus abençoe a tua vida, D'Angelo. O D'Angelo está se reconciliando. Eu fiz isso também há 18 anos. Estava aí no mundão e o Senhor me chamou. Eu me reconciliei. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, D'Angelo. Que Ele possa fortalecer a tua vida e o teu coração. Que Ele continue te dando força, a força que Ele tem dado para nós. Continue dando para você. Te guardando, te protegendo de todo mal. Porque só Ele na nossa vida. Amém? Pai, eu quero entregar a vida do D'Angelo nas tuas mãos, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha sustentar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, abraçar, cuidar dele, Senhor Deus, como só o Senhor sabe cuidar. É muito bom ter amigos, Pai. Eu tenho aqui um amigo hoje à noite, o Marcão, que está comigo quase todos os dias, Pai. Eu sinto o carinho dele por mim, eu sinto também por ele. Mas, Pai, o Senhor é o melhor amigo, Pai, que nós conhecemos. Apesar da gente ter amigos aqui nessa terra, Pai, o Senhor é o melhor amigo. O Senhor é aquele amigo que cuida, o Senhor é aquele amigo que está sempre junto, o Senhor é aquele amigo que nos ouve, aquele amigo que nos ajuda em todos os momentos, é aquele amigo que chora conosco, é aquele amigo que sorri conosco, é aquele amigo que acredita em nós, é aquele amigo que nos leva no colo quando nós estamos sem força, e é esse amigo que eu estou pedindo hoje, Pai, que o Senhor abrace o D'Angelo, Pai, abençoa a vida dele, Senhor. Abraça o teu filho, cuida dele, pega na mão dele, não deixa que ele venha naufragar, Pai, não deixa que ele venha voltar atrás, mas que o Senhor possa guardar e proteger ele, a sua vida, a sua casa, o seu ministério e a sua família. Abençoa a vida dele tremendamente, Pai. Pai, ele está confessando e voltando para os caminhos do Senhor, que o Senhor venha abraçar e proteger e guardar e receber ele de volta nos teus caminhos, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe. Paz do Senhor. Assim, Pai, eu peço também, Senhor Deus, pela Lúcia, a família dela que perdeu a filha de câncer. Eu peço também pelo Brian, Pai, que está passando por uma enfermidade tão difícil para os médicos,
mas que o Senhor pode restaurar e curar. Eu peço pelo Daniel, Pai, a sua família, que também está enfermo em casa. Eu peço também pela Carolzinha, que também está enferma. Eu peço pelo Benício também, que está precisando da cura, Pai. Abençoa todas essas pessoas citadas, a dona Valda, a mãe da Conceição, Pai, toma nas tuas mãos também, que está no Hospital do Coração, que o Senhor venha restaurar a saúde daquela senhora, Pai, que o Senhor venha restaurar também, Pai, a saúde da Raquel, que o Senhor venha restaurar a saúde da Kelly, e todos que estão precisando de uma cura, Pai, em nome de Jesus. Eu creio no teu milagre, eu creio que o Senhor continua operando e fazendo, em nome de Jesus, eu te agradeço. Agora, Pai, eu peço também, Pai, por todas as pessoas que vão dizimar, que vão ofertar para a tua casa, Pai. O Senhor sabe do nosso coração, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe em que tem sido aplicado tudo que entra nessa igreja, e eu quero te pedir que o Senhor venha, Pai, abençoar, multiplicar na vida de todos os teus servos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para todo sempre. Amém e amém.